Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje nós vamos conversar um pouquinho dentro do curso de arte terapia. O nosso tema de hoje é psicologia, tipos humanos, as expressões criativas e artísticas. Eu sou mestre em disciplinar em ciências humanas, especialista em educação especial e eu utilizo da arte terapia para as pessoas com deficiência para fazer a questão dos estímulos e também trabalhar essa questão um pouco das angústias, das aflições. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a área da psicologia dentro da arte-terapia. Então, arte é a expressão mais pura que há para a demonstração do inconsciente de cada um. É a liberdade de expressão, é a sensibilidade, criatividade, é vida. Jung, 1920. Então, o que é a arte-terapia? Segundo a definição da Associação Brasileira de Arte-Terapia, é um modo de trabalhar utilizando a linguagem artística como base da comunicação cliente-profissional. Ou seja, é pensar em uma terapia que utilize as diversas artes, as diversas linguagens artísticas, para que a pessoa consiga se expressar. Qual é o objetivo dessa disciplina, dessa terapia, dessa modalidade? É a elaboração artística em prol da saúde. Então, ela é uma atividade artística, mas ela também é um instrumento de intervenção para a promoção da saúde e a qualidade de vida. Abrange mais de uma linguagem, então ela pode ser plástica, sonora, literária, dramática, corporal. E a partir de técnicas expressivas como o desenho, a pintura, a modelagem, a música, a poesia, a dramatização e a dança, vão fazer com que a pessoa se expresse, ou seja, que tudo que está lá dentro seja colocado para fora de forma que o arte-terapeuta possa observar isso. E o campo de atuação? Então, ele começou lá na questão da área da saúde e hoje ele é usado como instrumento também na área da educação, como meio para desenvolvimento interpessoal, através de criatividade, de contextos, através dos grupos, pode ser individual ou em grupo. Além de um contexto clínico, ele também é usado no contexto educacional, pode ser comunitário e também no contexto organizacional dentro das empresas. A psicologia e a arte-terapia. Então, hoje a arte-terapia é um instrumento valioso para avaliação dentro da psicologia social, da psicologia escolar, da organizacional, da saúde ou do hospitalar. É um canal de expressão da subjetividade humana. Permite que o paciente, seja ele pode ser um indivíduo, ou pode ser um atendimento em grupo, permite que possa acessar os conteúdos emocionais e, com isso, trabalhar o que está lá dentro de forma artística, através do instrumento artístico. O foco do trabalho. Então, pode ser dentro do seu paciente, pode procurar você por causa de um trauma, de um conflito emocional, aspectos interpessoais do grupo, que o grupo não está se relacionando direito, aspectos profissionais, por causa do gênero e da sexualidade, ele não se aceitar ainda, ele não ter a sua identidade, ou ele não ter a identidade do grupo. Então, a arte-terapia vai fazer com que as pessoas realmente sejam vistas da forma que ela está lá dentro, não só da forma que é vista esse pacote que nós temos do lado de fora. É um instrumento para transformação. Por quê? Porque você consegue fazer com que o indivíduo exponha tudo que está lá, dando novo sentido para as coisas que ele está sentindo. Então, ele mesmo vai identificar o que ele está sentindo e você também, enquanto terapeuta, arte-terapeuta, pode identificar e dar alguns passos para essa transformação. Então, o que é arte-terapia? A arte-terapia é você se reconhecer a sua personalidade, é a liberdade interior e verdadeira, é uma terapia com símbolos, é o despertar da autoestima, é o desenvolvimento humano, é tomar posse de potenciais, é um exercício de auto-amor, é transcender para o novo, é para aliviar o sofrimento, é para enxergar o desconhecido, é uma ciência profunda, é uma reestruturação do ser, é uma autonomia criativa, é resolver conflitos. A terapia com arte é um autorresgate e muito mais.
Agora, o que não é uma arte-terapia? Não é um desenho feio ou bonito. Não é só para quem tem aptidão. Todos podem fazer arte-terapia. Não é só quem sabe desenhar. Não é só para pessoas sensíveis. Não é uma coisa qualquer, banal. Não é um trabalhinho artístico. Não é uma ocupação do tempo. Não é só uma atividade lúdica. Não é só uma experimentação. Não é uma técnica. Não é entretenimento. Não é aula de arte. Não é psicoterapia. Não é brincadeira. Não é tratamento. Não é superficial. Não é enganação. Não é artesanato e não é religião. Então, a arte-terapia vai fazer com que a pessoa se conheça através das próprias coisas que ela tem. E nos anos entre 20 e 30, o Freud e o Jung, eles trouxeram a base para esse desenvolvimento inicial. Um exemplo claro disso é o que o Freud fala, por exemplo, da obra do Michelangelo, Moisés. Ele fala assim que Michelangelo colocou tudo que estava dentro dele, todas as suas amarguras, as suas angústias nessa obra. Então, a expressividade da obra mostra para, segundo o Freud, tudo que estava dentro do Michelangelo na hora da execução da obra. A ideia de Freud é que a arte-terapia, na verdade, ela deve ser usada como se fosse a origem dos nossos sonhos. Ou seja, a gente não sabe o que a gente vai sonhar. Na arte-terapia é a mesma coisa, a gente não sabe o que vai expressar naquele momento. A gente só vai lá e expressa. Já o Jung, ele fala um pouco diferente do Freud. Ele fala que na arte-terapia a gente pode usar nossa criatividade artística dentro da nossa função psíquica e natural. Ou seja, querendo ou não, a gente consegue sim colocar as coisas que estão lá dentro para fora, não somente de uma forma verbal, mas também de uma forma simbólica através das imagens. O Jung, ele sugeria a seus pacientes que desenhasse ou pintasse livremente seus sonhos, seus sentimentos, situações, etc., analisando as imagens criadas por eles como uma simbolização do inconsciente individual e coletivo. Ele acreditava na possibilidade de o homem organizar o seu caos interior utilizando a arte. E todas as vezes que a pessoa colocava ali através dos seus desenhos ou da sua pintura, ele tentava se organizar. Ele colocava para fora, ele mostrava o que ele estava sentindo. A Margaret, em 1941, ela começa um trabalho de arte-terapia na questão de orientação dinâmica. Ela desenvolveu dentro das bases da teoria psicanalítica, mas a arte-terapia dela tinha uma projeção que somente os conflitos que estavam dentro poderiam ter representações por imagens. Esse material foi submetido à interpretação segundo os modelos do que o Freud também colocava. O Osório, ele também usa a perspectiva psicanalista, só que através da simbologia sexual. Ele geralmente fala que todas as nossas obras têm uma produção com um apelo sexual, colocando para fora tudo que está reprimido lá dentro. O método dele baseia na espontaneidade e na crença de que fazer arte já propiciava a cura por si, ser um veículo de acesso ao conhecimento do mundo interior. Ou seja, para o Osório, o que causava? Você fazer a arte-terapia, você colocar isso para fora, já era um processo de cura interior. Já a Anice, ela vai para a expressão das vivências não verbalizáveis. Ou seja, tudo que você coloca, expressa por alguma experiência não verbalizada, ela também tem uma elaboração racional. Cabe ao terapeuta fazer a tarefa de estabelecer qual é a conexão entre a imagem que está lá e o inconsciente da situação emocional vivida pela pessoa que está fazendo a obra. Nós temos alguns pressupostos fundamentais na arte-terapia. O primeiro é a expressão artística que revela o interior do ser humano. Então, fala no modo de ser de cada um do seu mundo. O segundo é o fazer artístico. Então, é onde a pessoa que está fazendo tem o contato realmente com os materiais e com isso ele vai se relacionar. E essa relação com os materiais e com a produção vai trazer a sua personalidade.
O propósito fundamental da arte-terapia é resgatar a criatividade da vida, ou seja, contribuir para que o sujeito aprenda a lidar criativamente com seus limites e que a vida lhe impõe, transformando assim em artista da sua própria vida. Isso é possível porque a arte nos abre uma realidade alternativa, no qual o homem pode perceber, figurar e reconfigurar as suas relações consigo, com os outros e com o mundo. Ou seja, é durante a arte-terapia que ele pode se reestruturar e reconfigurar a sua vida tendo as relações. Então, essa é a nossa primeira parte da aula. Na segunda parte da aula, nós vamos falar sobre dois movimentos, né? O psicanalítico e o de Jung, quando vem esses gêneros, e nós vamos fazer 2 oficinas que vão de acordo com essas 2 teorias. Muito obrigada!